vai lá no cafezinho dar uma olhada no que está lá. Faça a sua empresa falar sobre qualidade, faça a sua empresa falar sobre teste. Deixe alguma coisa largada lá na sala de reunião. Se alguém, de repente, está lá uma reunião chata, não sei se você já viu, mas de vez em quando tem umas reuniões chatas, né? E o cara vê lá um negócio para ler, ele vai ler, de repente é uma coisa sobre teste. Então, a gente tem que usar uma estratégia de guerrilha para levar as empresas. Muita empresa tem uma semana de tecnologia, uma semana de intercâmbio. Leve essa conversa da qualidade para dentro da sua empresa. Isso vai mudar a percepção, né? E tenha coragem. Às vezes o cliente fala assim, eu preciso de um dia. Você só vai ter um dia para testar, 4 horas, espera aí, 2 horas. Fala assim, olha, com isso eu só consigo garantir uma parte, mas tem um grande risco de outras coisas acontecer. Avise dos problemas, passe o risco para a pessoa que está acelerando o processo. Fale do benefício de testar mais um pouco, e aos poucos você vai conseguir aumentar. Nos meus primeiros projetos, também senti essa dificuldade. Uma vez, quando num projeto a gente pediu 2 semanas para testar, nossa, parecia que eu era um louco. Imagina isso há 10 anos atrás, né? É um louco aí querendo 2 semanas para fazer teste. Depois que a gente conseguiu isso, não foi 2 semanas, foi, sei lá, 3 dias em vez de 2 semanas, mas teve um bom resultado. No próximo projeto a gente conseguiu 1 semana, no outro 2 semanas. Teve projeto que eu pedi 1 semana para testar e o cliente, já agora acostumado, falou: não, isso aqui é muito crítico para mim. Eu quero que você planeje 1 mês para testar. E um projeto enorme, complexo, com uma equipe grande, né? Então veja que esse papel cabe a nós. Não imagine que ninguém vai te dar mais tempo para testar. Você vai conquistar isso com a sua capacidade de argumentação, mostrando com o seu trabalho e com ideias que vêm de dentro da empresa e de fora da empresa, né? Ó, o Cristiano colocando aqui também, ele tem feito algumas abordagens de entrega sem teste, a qualidade nenhuma, ele está colocando aqui 5 dias sem teste, qualidade nenhuma, 8 dias com testes internos, qualidade média, 15 dias homologado interno e externo, qualidade boa. Essa é uma visão, né? O que eu proponho é que a gente possa estruturar isso para que seja mais rápido. Então, às vezes, não é mais dias, mas são mais pessoas em paralelo, ou uma coisa melhor ainda, porque mais pessoas seria mais custo, né? E as empresas não têm como ter mais custo. É introduzir algum nível de teste de regressão automatizado, né? Justamente para acelerar sem aumentar tanto o custo. Isso também é uma estratégia interessante, né? E isso permite que a empresa possa crescer e pegar mais projetos. Senão ela fica ali, né? Cada projeto é um desespero, né? É uma alegria e uma tristeza. A alegria que pegou um projeto e o desespero, né? A tristeza porque não sabe com que qualidade vai conseguir entregar aquilo, sabe que é mais uma correria, é horas extras, é fim de semana de trabalho, então é complicado, né? Isso que a gente tem que tomar cuidado. Olha só, pessoal. O Storyboard não pode servir para criar casos de teste? O que você acha? Storyboards não podem inspirar casos de teste? Com certeza, né? E esses casos de teste, na verdade, talvez nem precisem existir. Eu não posso testar diretamente sobre o storyboard? Então pode ser uma alternativa. De repente eu não preciso criar o caso de teste. O que eu preciso é criar o storyboard. Criar essas histórias. E às vezes eu não preciso nem abrir o defeito. Sabe o que é o defeito? Aqui pode ser um post-it ou uma anotação num quadro de um storyboard. Tem gente aí falando que não é legal ficar abrindo muito defeito, dificulta a comunicação, tem que corrigir logo. Então, por que não fazer um mural com a história? Tem defeito? Pega um post-it lá e põe, ó, aqui tem uma coisa para um problema. Então você está vendo a história e já vê lá onde que tem problemas, em que parte da história está com problemas, com dificuldades, com impedimentos. Então isso é bem interessante mesmo. E eu posso associar a isso tudo uma massa de teste, com todas as variações, as possibilidades de preenchimento de um formulário, de uma tela. Então, dá para usar tudo que a gente fala em relação à automação. Então, olha só, uma pergunta importante aqui, ó, Renato perguntando como retratar os casos de teste alternativo e exceção. É como se fosse um jogo. Então, imagina que eu tenho aqui um bloco principal, que é a minha história inicial, e eu posso ter ramificações laterais que seriam justamente os casos de teste alternativos. Então eu posso desenhar isso num quadro em que eu tenho um fluxo, que é o principal,
e fluxo alternativo. Semelhante a um fluxograma, só que imagine que em vez dos elementos do fluxograma, eu estou usando telas. E algumas vezes a gente trabalha também com 2 folhas para cada página, pensando num site web. Então, uma é a interface gráfica e a outra folha tem as variações. Ou seja, tem uma tabela com os possíveis valores de entradas e resultados esperados, como se fosse uma massa. Tudo bem? Eu posso trabalhar com 2, como se fosse a imagem e a legenda, né? Digamos, pensando num filme, né? Então eu posso trabalhar assim também, é bem legal. Então, às vezes, eu posso ter o caso de teste, às vezes eu posso não ter. Uma coisa importante, pessoal, principalmente pensando em automação, eu não consigo automatizar um caso de teste escrito em português automaticamente, consigo? Eu tenho que, na verdade, entender o que é para ser testado e construir ou com navegação ou com programação, não é isso? Então, olha só, muitas vezes eu não preciso usar sempre o caso de teste tradicional. Eu posso ter o storyboard, eu posso ter um caso de uso, eu posso ter um checklist. Eles podem substituir um caso de teste. Às vezes, uma coisa que a gente gasta muito tempo, em uma situação que tem muita pressa, muita urgência, é em ficar escrevendo caso de teste, quando eu poderia fazer uma maneira mais simples, tá? E o Gustavo está falando aqui de colocar prints dos fluxos alternativos. É isso mesmo. Então eu posso colocar outros prints retratando esses fluxos. É uma coisa para vocês pensarem, mas é bem simples, é bem interessante. Você consegue aprender muita coisa com tentativa e erro. Infelizmente ainda não tem muito material falando disso de software, tem mais coisa falando de cinema, né? Sobre isso, né? Tem software de cinema para isso. Mas essa ideia acho que vocês estão captando corretamente. Ou seja, é um mural com prints de tela, com transições de telinhas de smartphone, de tablet, enfim, telas de mainframe e uma historinha anexa, post-it de defeito em cima da historinha. Fica uma coisa bem visual e bem fácil de olhar onde está pegando, onde está com problema, o que precisa ser alterado. Vamos quebrar os paradigmas, vamos sair de fazer só o basicão. Às vezes, para ser mais rápido, a gente tem que mudar a forma como estamos trabalhando. A gente não precisa colher o tomate, colocar o tomate numa panela e deixar ele cozinhando por 3 horas, fazer molho, gente. Às vezes você pode já abrir uma lata de molho pronto. É isso que eu estou falando para vocês aqui. Caso de teste é importante pra caramba. Mas, às vezes, isso aqui pode substituir vários casos de teste. Se você tem pressa, pode ser uma alternativa. Tudo bem? Não é, então eu vou matar os casos de teste. Não, gente, não é para matar nada. É uma outra alternativa. Tem hora que nem isso dá para fazer. Eu tenho projetos que são tão corridos que é baseado em checklist. É uma lista de coisas para ver no site, para observar no comportamento. Então, pode haver outras formas de trabalho também. Ok? Uma coisa importante. O que vocês acharam? Gostaram até aqui? Vocês acham que isso seria aplicável para vocês? Podem responder pelo question. É aplicável? É complicado? Acho que não, né? Não é uma coisa de outro mundo. Né? É uma coisa simples, bacana. Alguns cuidados agora. Olha só. Tem que ser rastreável. Como é assim? Tudo tem que ter uma solicitação. Alguém tem que ter solicitado uma mudança, não é mesmo? Alguém tem que ter solicitado o software. Concordam? Alguém tem que solicitar essas coisas. Isso pode, às vezes, gerar um requerimento ou um requisito. O nome muda, uma user history, né, que a gente fala, depende de empresa para empresa, né, o nome que é dado, mas, no fundo, é aquela dor, aquele problema, aquela necessidade que o cliente, que a empresa sente. Eu preciso dizer que esse storyboard, aquela cena, aquele quadrinho do storyboard tem a ver com aquele requisito. Então, eu preciso, numa observação da tela, dizer que aquele quadro tem a ver com aquele requisito, com aquele requerimento. Isso é um outro ponto importante. Tudo bem? O que mais? A gente também precisa saber que quando vai ter uma mudança, que parte do meu storyboard muda. E se houver uma mudança no storyboard no requisito, que teste meu vai mudar? Ou que teste meu tem que ser repetido? Então precisa ter uma rastreabilidade. Algumas ferramentas têm esse tipo de rastreabilidade. Se você usar o TFS do Visual Studio ou o Git, né, que agora também está na moda, dá para fazer uma brincadeira de rastreabilidade em cima de um storyboard também. E ter o melhor, né, que é rastrear até justamente com
qual é o bloco de código, qual é a função no código, né? Enfim, criar um mapa aí para sua aplicação. Algumas ferramentas, como o caso do TFS, ela já vai fazer isso um pouco mais naturalmente para você. Ela não vai fazer isso sozinho, você tem que saber usar. Mas sabendo usar, ela vai gerar essa rastreabilidade para você. Outra coisa importante é como vai ter mudanças. Esse storyboard é um arquivo PPTX, concordam? No caso, se for um PowerPoint, ele é um PPTX. Então, ele vai ter um versionamento. Você precisa colocar ele dentro de um repositório, pode ser um CVS, um SVN, o próprio TFS, enfim, o Git. Você vai ter que colocar ele em um repositório e manter um controle, para não testar a coisa errada, né? Você vai lá testar, pega o storyboard errado, testou a coisa errada. Quem nunca testou a coisa errada, joga a primeira pedra aí virtual. Então, a gente não pode se dar esse luxo se a gente quer economizar tempo, se a gente quer testar mais rápido. Então, esse tipo de comunicação é muito importante. Tudo bem? Então, não esqueça do versionamento, da rastreabilidade. Não esqueça também, viu, pessoal, de um ponto aqui, que é a questão da segurança. Acho que não está escrito aqui. Ah, aqui, ó. Tem, ó, deve ficar em segurança. Mas segurança também digo em relação a as pessoas terem acesso a essa informação, tá? Porque ali está o novo produto da empresa, não é mesmo? Em detalhes. Então isso não pode vazar, isso tem que ficar protegido aí em relação a vazamento de informação, ok? Resumindo o que nós falamos até agora de storyboards, ó, é simples, uma coisa direta, assertivo, quer dizer que é uma coisa que facilita a comunicação de todo mundo entender a mesma coisa, né? Ok? Gera informações que são vivas, que são úteis realmente para entender, construir, testar o programa, dar manutenção, que é uma coisa sempre urgente, né? E construir o software são semanas, meses, manutenção são anos, né? Décadas, né? Então precisa ter alguma maneira rápida de dar manutenção. O pessoal odeia dar manutenção, tem o famoso legado, né? Você deve ter aí na sua empresa um legado maldito, não é mesmo? Um negócio aí que não vai de jeito nenhum. Então, tudo que vai sendo mexido no legado vai criando uma historinha. Então, pelo menos, não tenta fazer storyboard para tudo de uma vez. Faz aos poucos, né? Faz com calma para o que está sendo mudado, né? Isso ajuda, né, a melhorar a comunicação das mudanças. Mudanças sempre vão existir. Você pode fazer em papel, pode fazer eletrônico. O PowerPoint é uma solução prática para fazer isso. E manter isso sob controle, sob segurança, com rastreabilidade e conhecer um pouco melhor. Uma forma de você conhecer de graça um pouquinho mais o storyboarding, o PowerPoint storyboarding, é fazer esse laboratório de graça da Microsoft. Você entra aqui nesse endereço que está aqui no rodapé e você faz um lab, está em inglês, hein, mas é um lab, é inglês técnico, é simples. Qualquer coisa você coloca aí um Google Translator e vai fazendo, dá tempo. É um lab de mais ou menos uns 40 minutos, meia hora, 40 minutos, e você tem 1h30 para fazer. A Microsoft ela tem esses Virtual Labs, que são máquinas virtuais, acessíveis por sessão remota, né? E você consegue ter lá um computador quadricore com 4 GB de RAM para você brincar por 1h30 e fazer esse laboratório. Tem outros laboratórios lá também, mas tem esse laboratório específico para você experimentar isso que eu estou te falando aqui de storyboard para PowerPoint, de graça, na faixa, 24 horas por dia, 7 dias por semana, é só entrar lá e praticar um pouquinho, tudo bem? Então aí você vai entender um pouquinho melhor de montar essas telinhas para mobilidade, de montar aí umas telinhas web. A gente também vai, daqui a mais ou menos 15 dias, ter um mini curso aqui na Interassys, também do storyboard. Então fique atento aí se tiver interesse, faça esse laboratório virtual, se tiver interesse em aprender mais, depois faça o curso conosco, tá? Mas é bem legal, muita gente aqui com certeza consegue se virar tranquilamente com isso que a gente falou. Muita gente aí já está imaginando como vai fazer isso na sua empresa. Então é tranquilo, tudo bem? Pessoal, eu vou fazer agora a parte de Kanban. Antes de falar de Kanban, eu deixei Kanban mais para o final com menos tempo, justamente porque é um assunto que mais pessoas têm no dia a dia da empresa, né? O mural de Kanban muita gente já conhece. Mas a gente vai apresentar aqui sem muita correria também. Olha só. Antes da gente mudar de assunto, só colocar um paradigma para você. Porque quando você mostrar isso para o teu chefe, quando você for falar com o teu chefe, ó, o Marcos já está falando aqui, o Daniel, né, o Fernando, o pessoal, todo mundo falando aqui como uma ideia, né, que seria interessante de mostrar para dentro da empresa. A primeira coisa que a gente vai falar para você é, mas isso aí vai gastar um tempo enorme para começar, a gente precisa construir o software logo, não pode ficar enrolando. É por isso que eu estou colocando essa situação, para você discutir isso com o teu chefe.
Sabe aquelas coisas de criança que criança fala? É mais ou menos a mesma coisa. A criança às vezes brinca e fala uma grande verdade. Olha a verdade nessas duas frases aqui. Por que colocar duas ou três pessoas para fazer um levantamento do sistema com storyboard, aqui no caso, é caro, é demorado, mas quando o projeto está atrasado com problema, botar 10 programadores para trabalhar de fim de semana de hora extra, para botar o negócio em dia, é normal. Não tem algo muito errado nisso? Economizar no começo para gastar de balde no final, a gente precisa mudar isso. E quem vai mudar isso é você. Você que tem que falar isso na tua empresa. Porque senão a empresa não entende. É óbvio que isso é verdade. É óbvio que isso está errado. Mas às vezes a empresa, na correria, não para pensar nisso. A gente precisa economizar no lugar certo, não no lugar errado. Parar de fazer economia porca. Faz muita economia porca. Né? Economiza na coisa que não dá retorno. Né? Ok? O barato sai caro. Muito bem. Vamos falar de Kanban, para você que entende japonês, ó, aqui em japonês também. Kanban quer dizer quadro de avisos ou mural. Ó, poxa, eu achava que era uma coisa tão chique. Tem gente que acha que Kanban é uma metodologia. Kanban é uma ferramenta que tem uma disciplina por trás. Mas, no fundo, é o uso, né, de um mural para sinalizar o andamento do projeto. Isso surgiu originalmente na indústria. E muita gente entende errado hoje em dia, né? Muita gente, enfim, leu o Manifesto Ágil e entendeu tudo meio pela metade, né? Que não precisa planejamento, não precisa documentação, né? E não é bem assim. Olha só essa tirinha muito interessante do Gilbert. Olha essa tirinha que interessante do Gilbert. Tem muito desenvolvedor e muita empresa que entendeu assim, ó. Nós vamos experimentar um negócio chamado programação ágil. Isso significa nada de planejamento, nada de documentação, é só sentar a bunda na cadeira e começar a digitar e reclamar. Aí o camaradinho ali fala, gostei de saber que isso tem nome. E esse foi o treinamento, você já sabe tudo que precisa saber sobre desenvolvimento ágil. Então isso é uma grande bobagem, mas tem gente, por incrível que pareça, né, bota essa tirinha lá no teu mural. Você vê, vai ter um monte de gente que vai rir, porque tem muita gente que acha que a Agile é isso, que Scrum é isso, e não é. Scrum é uma coisa séria, mas tem que ser feito de uma maneira organizada, de uma maneira disciplinada, com comprometimento, com qualificação da equipe, com um trabalho dividido com democracia. Quanta empresa tem Scrum e o Scrum Master é o dono da bola? Scrum não tem líder, Scrum é autogestão, então tudo isso tem que ser desenvolvido, né? As empresas ainda estão acordando para isso e tem muita desinformação. Scrum e Kanban é mais do que post-it na parede. Você vai num monte de empresa, está cheio de post-it na parede. Mas não quer dizer que está seguindo Scrum de verdade, não quer dizer que entrega com qualidade, que entrega rápido. Ok? Então, é mais do que isso. A gente precisa fazer um planejamento junto com o cliente, com o time. Né? Tem que fazer as reuniões de sprint planning. Sprint são os ciclos, né, de desenvolvimento. Esses post-its vão representar o escopo, quer dizer, cada folhinha, né, é um requisito, né, que tem que ser construído. É um requisito que tem que ser construído, ou uma... Deixa eu só dar uma olhadinha, que deu um solucinho aqui, não parece que está ok. Deixa eu dar um alerta. Então, cada post-it vai representar uma tarefa, uma história ou um requerimento, e isso pode ser atualizado pelo menos uma vez por dia num daily meeting. Tem muita gente usando software, não precisa ser papel, né? Pode ser feito em software. A 3M está ficando milionária com o Scrum, né? E com esses murais de post-it, não é mesmo? Então, use o post-it, mas lembre-se que não é só isso, é uma questão também de organização, de acompanhamento, né? De comprometimento da equipe. Olha um exemplo de como seria um post-it. Isso, o Trello é uma ótima solução para fazer esses portais. O TFS também tem isso, lá dentro uns Kanbans, né? Uns boards que ele chama. Olha aqui um exemplo, né? Para quem nunca viu, né? De como seria uma tarefa, né? Ela tem um ID, ela pode ter dizendo qual é a história, ou o número da história que está associada, qual que é a prioridade, quando inicia e quando começa, quem é que vai fazer a tarefa. Lembrando que no Scrum não foi alguém que deu a tarefa para o Juca pegou a tarefa para ele, é diferente, né?
Ninguém está mandando. O Juca olha o que ele mais pode ajudar a equipe, né? Ou tem lá um bate-papo da equipe e é dividido as atividades, é uma coisa democrática, em que cada um faz o que tem maior habilidade e mais disponibilidade. Essas 2 horas não foi o gerente que disse para o Juca para demorar 2 horas, é o Juca que disse que demoraria 2 horas para fazer. Então isso é bem interessante e podem ser tarefas tanto de desenvolvimento como tarefas de teste, tudo bem? Vamos falar agora de um Kanban bem comum. O papel ele tem uma vantagem de que... Opa, desculpe que avançou uma. Ah, o papel ele tem uma vantagem de que o ser humano ele é muito sensorial, tátil, né? Ele gosta de tocar nas coisas. Então, o fato da pessoa ter pego o papel e colocado o nome dela, colocado a hora, é diferente dele ter entrado numa tela. Parece que ele se sente mais comprometido, por incrível que pareça, né? É psicológico, né? Mas isso existe, o ser humano é assim, né? É engraçado. Pessoal, olha aqui um Kanban comum, né? O mais comum que a gente vê por aí pelas empresas. Dividido em 3 ou 4 colunas. Tem uma aqui que é o to-do ou backlog, que é o a fazer. Então, no primeiro dia do ciclo, né, de desenvolvimento e teste, né, da sprint, todos os papéis vão estar aqui no to-do. Tem um monte de coisa para fazer e não tem nada sendo feito e não tem nada pronto, tudo bem? Então, a primeira coluna é do que está pendente para começar. Quando uma coisa começa a ser feita, o testador, o desenvolvedor, vem aqui, põe o nome, põe a data, põe o prazo e cola aqui no fazendo, né? Ou em progresso, em andamento. E quando ele termina de fazer, ele põe aqui no Done, está feito. Então o desenvolvedor criou o código lá, ele vem aqui e põe está feito. A gente vai discutir que isso aqui talvez não seja o certo, né? Será que só terminar de programar já quer dizer que está feito? Opa, muitas vezes não, a maioria das vezes não, né? E se tem algum problema que aparece, alguma coisa não pode ser feita, alguma coisa está parada, vem aqui para os alerts, que são os impedimentos. Que nem mesmo a ideia de futebol, de rugby, né, de onde veio o Scrum, né, que é a ideia de que, opa, teve um impedimento, alguma coisa não me deixou prosseguir. Essa é a divisão mais simples que a gente vê por aí nas empresas, tudo bem? Vocês entenderam essa divisão? É tudo que está pendente para começar, tudo que está sendo feito, tudo que já está pronto e tudo que está parado com algum problema. Então, uma divisão bem simples de trabalho. Repara que isso aqui dá para usar numa lanchonete, não dá? Para os pedidos de uma lanchonete? Num escritório de advocacia, para os processos, para os casos? Dá para usar em qualquer coisa. Isso aqui não tem a ver com software, isso aqui tem a ver com gestão de projeto. É outra coisa que o pessoal mistura muito, que Kanban e Scrum é software. Não, Kanban e Scrum é o quê? É a organização do trabalho. Você quer saber sobre engenharia rápida de software? Então você tem que ler sobre XP, ou XP, como o pessoal fala, sobre Agile. Aí você vai entrar na parte de construção. Temos mais uma questão aqui da Cristine. No caso de impedimento no Scrum, quem corre atrás de resolver é o Scrum Master. E no caso do Kanban, é a mesma ideia. Você pode, com a equipe, definir. Por exemplo, tem 2 saídas. Ou o Scrum Master, que pode existir junto com o Kanban. O Kanban é uma ferramenta que pode usar no Scrum e pode usar fora do Scrum. Então você pode, numa equipe que tem gente de projeto, ser o gente de projeto que vai atrás do impedimento. Ou eu posso ter uma pessoa que fica incumbida disso. No caso do Scrum, é o Scrum Master. Mas pode ser todo o time. Ó. O primeiro que estiver livre, que vê que tem um impedimento, pode agir sobre ele, não tem restrição. Tudo bem? O importante é combinar, para não ficar sem estar combinado e aí depois, né, ninguém faz, né? Aí é o problema. Pessoal, a maior complicação nisso é o conceito de done, o conceito de feito. Tudo bem? Porque, aqui nem a gente falou, o código está pronto. O programador vai lá e puxa para done, está feito. Será que está feito mesmo? O que é uma coisa para ela ser done? Para ela ser done, você tem que ter... Para ela ser done, você tem que ter esses itens aqui. Tem que ser entendido o que é para ser feito, tem que ser construído o que era para ser feito e tem que ser testado. No mínimo, essas 3 coisas têm que ser realizadas para que a gente possa dizer que está feito, que está done, senão não está done nada. Tudo bem? Só foi construído, mas não foi entendido, não foi testado? Que raio de done é esse, né? Então está bad done. Ok? Está mal feito, né? Ok? E outras empresas e outros autores extrapolam um pouco essa ideia, com a ideia de delivery, né? Então não basta estar entendido, construído e testado. Já está na mão do cliente? Já está entregue? Já está entregue?
Não está entregue? Então não está feito. Só está feito quando o cliente está mexendo. Se o cliente não está usando, não completei o ciclo.